Olá, um bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 13 de março de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. A Câmara de Vereadores de Blumenau promoveu ontem uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no último sábado. A cerimônia ocorreu no plenário e contou com a participação de 5 mulheres representantes de diferentes segmentos. Foram homenageadas a coordenadora da União Blumenauense de Associações de Moradores, Ivone Gnevel, a presidente da Associação de Empregados Domésticos, Edi Arissa de Blumenau e região, Justina Inês Olegari, a juíza conciliadora Maria Cecília de Souza e a servidora pública aposentada Vera Lúcia Castellani. O presidente da Câmara, Vanderlei de Oliveira, destacou que cada vez mais as mulheres estão alcançando posições de comando na sociedade, mostrando que são preparadas e capazes em tudo aquilo que fazem. Assinalou que nos últimos 3 anos, dos 4,5 milhões de empregos gerados no país, mais da metade foram ocupados por mulheres. O vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, indicou solicitando à Prefeitura a aplicação da lei que exige que moradores construam e deem manutenções às suas calçadas. De acordo com o parlamentar, muitas calçadas estão tomadas pelo mato e outras nem são construídas pelos próprios moradores, dificultando a passagem de pedestres e moradores na região. E o vereador do Partido da República, Diogo Santos, indicou o conserto de um buraco localizado na rua Felipe Bauler, próximo ao número 526, no bairro Itopavazinha. De acordo com o parlamentar, os moradores reclamam da falta de atenção do poder público municipal. E o vereador do PDT, Ivan Nates, indicou manutenções na rua Amazonas, em frente ao número 2000, no bairro Garcia. De acordo com o parlamentar, o pedido atende solicitações de moradores na região. E o vereador do PT, Jefferson Forest, indicou manutenções na rua Ananias da Silva, localizado no bairro Vostad. Segundo o vereador, melhorias como patrulhamento devem ser realizados no local. O parlamentar disse que os serviços devem ser realizados para que sejam corrigidos os estragos efetuados pelas chuvas dos últimos dias. E por meio de indicação, o vereador democrata Marcos da Rosa solicitou o conserto da pavimentação asfáltica na rua Fransfoles, próximo ao número 743, no bairro Itopava Central. O parlamentar também solicitou manutenções no conserto da pavimentação asfáltica da rua Guilherme Schaff, próximo ao número 478, no bairro Fidelis. E o vereador do PSD, Mário Hildebrand, indicou manutenções no calçamento da rua Anitápolis, próximo ao número 300, no bairro Vostad. O parlamentar também solicitou o covelamento do calçamento e a rua São João, próximo ao número 735, no bairro Itopava Norte. E o vereador do Partido Popular Socialista, Odemar Becker, solicitou manutenções em toda a extensão do Morro da Figueira, no bairro Velha Grande. De acordo com o parlamentar, o mato está alto, tomando conta das calçadas e ocasionando transtornos a pedestres e comunidade, além de acumulando lixos na rua. Por meio de requerimento, o vereador do PSD, João Veneza, questionou a Prefeitura quais foram os critérios utilizados na Feira Livre da Rua Humberto de Campos, no bairro Velha, para construir obra de concreto no espaço para idosos estacionar seus veículos, para que ali se instale um quiosque, inclusive para a venda de alimentação e bebida. Segundo o parlamentar, o quiosque avança o corredor da feira com mesas e cadeiras, assim prejudicando os feirantes e clientes. E o vereador do Partido dos Trabalhadores, Jefferson Forest, solicitou providências junto ao SAMAI para que repasse à Câmara Municipal cópia do contrato firmado entre o SAMAI e o Reciblu. O parlamentar também solicitou relatório de todo o procedimento efetuado, até o destino final e como é feita as atividades, bem como as empresas envolvidas e o custo total dos serviços. E por meio de requerimento, o vereador Jans Mantel solicitou providências à Celesc no sentido de que se faça estudos para sanar as constantes faltas de energia na localidade da rua Tapuiá, no bairro Itopava Central. De acordo com o vereador, o requerimento atende pedidos de moradores da região.
Por meio de requerimento, o vereador progressista César Sim solicitou explicações ao CETERB se existe algum estudo ou projeto no sentido de retomar o convênio entre as empresas de ônibus de Blumenau com a empresa de ônibus Rainha, a fim de alimentar a região de Gaspar para os bairros Belchor e Luiz Alves. De acordo com o parlamentar, devido ao corte do convênio, os estudantes e moradores dessa região não podem mais utilizar o SIGA, com 50% de desconto com a carteirinha de estudante. E o vereador do PSD, Mário Hildebrand, encaminhou votos de congratulação ao senhor Jefferson Pitts e todos os novos membros do SESCOM Blumenau, eleito no dia 27 de fevereiro, desejando feliz e proveitosa gestão. De acordo com o parlamentar, o requerimento se deve aos relevantes serviços prestados pelo sindicato à categoria. Está valendo a lei de autoria do vereador Jefferson Forest, do PT, que institui o Dia e o Mês da Agricultura Familiar, a ser comemorado anualmente na semana e no dia 25 de julho. De acordo com o parlamentar, o objetivo da lei é fortalecer, apoiar e incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar e suas formas associativas e cooperativas de produção, gestão, comercialização, processamento e agroindustrialização. E também está valendo a lei que dispõe sobre a reserva de vagas a gestantes e pessoas com crianças de colo nos estacionamentos públicos e privados no município de Blumenau. A lei é de autoria do democrata Marcos da Rosa. O tempo de ocupação da vaga com reserva preferencial será de, no máximo, 2 horas. E agora vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Pois é, amiga. Oi? Não, peraí, que tem alguém me ligando aqui. Peraí. Alô? Não converse nem mande mensagem quando estiver na direção. Não vá sofrer acidente por bobagem. Fale ao vivo com seu chuchuzão. Ok, chuchuzão. Celular só quando não estiver dirigindo. Motorista legal é motorista consciente. Já colou, meu irmão. Em lançamento dos novos uniformes do Blumenau Esporte Clube, temporada 2014, o vereador do Partido dos Trabalhadores, Jefferson Forest, cobrou a construção de um estádio municipal de futebol. E para aprofundar mais sobre este tema, estamos aqui com o parlamentar. Vereador, obrigado pela presença, é sempre uma satisfação tê-lo aqui no Jornal da Câmara. Bacana, Jean, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Jornal da Câmara conversando com vocês sobre um tema que eu acho que é importante, principalmente para o esporte e para a população de Blumenau. Vereador, antes de iniciar a conversa, eu vou pedir para a nossa assessoria aqui da TV Legislativa, coloque o vídeo e a filmagem onde nós fizemos lá no Grêmio Olímpico sobre o lançamento das novas camisas. O senhor esteve lá, o líder do governo também estava lá, e para acompanhar e depois a gente vai comentar sobre este fato onde o senhor cobrou a construção de um estádio municipal. As novas camisas temporada 2014 do Blumenau Esporte Clube foram lançadas no Grêmio Olímpico. Além das camisas, foram apresentados os materiais de treino, material de viagem, com agasalho e bermudas, material da comissão técnica e material dos jogos. As camisas oficiais do time predominam as cores do Blumenau Esporte Clube, branca, verde e grená. Também foram apresentadas as categorias Sub-17 e Sub-20. De acordo com o presidente do BEC, Eduardo Cossini, com a apresentação do uniforme começa o projeto para a temporada 2014. É o pontapé inicial, né? Nós temos que se organizar e agora, nesse primeiro semestre, a prioridade é a nossa categoria de base, sendo que o calendário do profissional é só no segundo semestre após a Copa do Mundo. Então agora nós vamos aproveitar, estamos estruturando, estamos fazendo esses peneirão, selecionando jogadores, para que, se possível, se caso o Blumenau vir disputar a terceira divisão, a gente consiga aproveitar alguns desses jogadores, ou se a gente for para a segunda divisão, a gente fazer um time forte para poder em 2015 já estar na primeira divisão. Logo no início da solenidade foi apresentado para o público presente um vídeo contando a história do clube. Muitos jogadores puderam reviver a paixão pelo time que carregam como marca o nome da cidade. Com toda a nossa história do BEC, idas e vindas, fecha a porta, abre porta, eu não tenho como deixar de estar hoje no BEC. Já vem de muitos anos, já desde criança, de pai para filho. Então, na época do Aderbal Ramos da Silva, a gente sempre ia aos jogos com meu pai, com meu vizinho. Então, isso já faz de muito tempo, BEC de coração mesmo, muito tempo. Muito futebol, muito amor, muita paixão. Blumenau
representa o futebol da cidade de Blumenau, né? Os vereadores Marco Antônio, do PSDB, e Jefferson Forrest, do PT, estiveram presentes na solenidade e destacaram a importância do time para Blumenau. Tenho certeza que o BEC, que é um time antigo da nossa cidade, iniciando com a categoria de base, já no ano passado ele teve na primeira divisão. O Blumenau inicia o ano com a possibilidade de jogar a segunda divisão, representar o time do Blumenau, a cidade de Blumenau, né, no Campeonato Catarinense. Sem dúvida alguma, o BEC desperta a paixão do nosso povo no coração, vai fazer bonito, vai dar sequência para voltar à elite do futebol catarinense. O vereador Jefferson Forrest destacou durante a solenidade a urgência da cidade de Blumenau ter um estádio municipal de futebol. Somos a terceira maior cidade do estado, nós temos o segundo maior orçamento do estado de Santa Catarina, nós temos que construir. Por quê? Porque é um absurdo uma cidade do tamanho da nossa não ter um estádio de futebol. É um absurdo ter que pagar, os clubes têm que pagar para jogar no SESI. Então acho que agora é interessante fazer uma parceria público-privada e que o Executivo dê um pouco de importância para isso, que sem dúvida alguma vai ser reconhecido pelo povo e pelos torcedores da cidade. Cossini adiantou a expectativa do time em ingressar na Série B. A gente andou conversando com o pessoal da federação, falta só a oficialização para a gente poder anunciar. Estamos confiantes que o Blumenau vai disputar já a partir desse mês a categoria de base, que começa o estadual agora dia 15, e em julho, dia 26, já começa a segunda divisão e o Blumenau, se Deus quiser, vai estar presente. As novas camisas oficiais do BEC já podem ser adquiridas na sede da Secretaria do Clube, localizada na Rua Amazonas, 2325. Legal, então, vereador. Sobre esta matéria, ali nesse evento, então, o senhor foi enfático, cobrou a construção do estádio municipal. E é um evento, e aparentemente a gente não percebe, mas é um lugar onde a gente acaba tratando com a inclusão social também, né? Que é trazer a juventude junto para o esporte, é fomentar o esporte, não é, vereador? Com certeza. Jean, o estádio municipal para a cidade de Blumenau ele é importante. Basta lembrar o que aconteceu com o DEBA, que foi um crime contra o patrimônio histórico e do esporte da cidade de Blumenau, a demolição do estádio do DEBA. O que acontece? Nós somos hoje a terceira maior cidade do estado, o nosso orçamento nos últimos 10 anos ele triplicou, hoje é 2 bilhões 170 milhões de reais e Blumenau desse tamanho não tem um estádio municipal. Não significa que o Executivo Municipal vai gastar recurso público em construir um estádio municipal. O que poderia ser feito? Uma boa parceria público-privada que estimulasse a construção de um estádio do município. Acho que existe recurso para isso, existe disponibilidade para isso, os empresários da cidade podem aderir à ideia, basta o Executivo Municipal tomar a iniciativa. O ano passado, para quem percorreu o Campeonato Catarinense da segunda divisão e da terceira divisão e até mesmo o da primeira divisão, cidades bem menores que a nossa têm um estádio que estimula o esporte, que leva as crianças, que os jovens vão, que as famílias vão e acabam se divertindo, né? E o esporte também é um processo de inclusão social, de combate às drogas e tantas outras questões da nossa sociedade. O problema é que hoje, inclusive, os clubes da nossa cidade, tanto o Blumenau Esporte Clube, o BEC, como o Metropolitano, têm que jogar no SESI e pagar para poder jogar no SESI. E isso acaba desestimulando os clubes da cidade de Blumenau também. O senhor é um defensor e veste a camisa literalmente do Blumenau Esporte Clube. É um time que ele é histórico na cidade. O que significa resgatar essa paixão pelo Blumenau Esporte Clube aqui em Blumenau? Sim, Jean, o BEC foi fundado 69 anos, apenas menos de 70 anos, após o Dr. Blumenau aportar aqui nas águas do rio Itajaí. Então a história da nossa cidade, a história do nosso povo, toda a história do esporte e do futebol blumenauense não tem como tu contar ela, e até mesmo a história da cidade de Blumenau sem contar a história do Blumenau Esporte Clube. Blumenau Esporte Clube, que é o clube que sempre teve e cultivou no coração do nosso povo uma paixão, né? Quem não foi aqui na Rua das Palmeiras assistir o BEC? Eu, quando vim morar em Blumenau, fui morar do lado do estádio do BEC, fui morar na Rua Alves Schrader. Peguei o final ali, os últimos 3 anos do Blumenau Esporte Clube. Então o que acontece? Sempre despertou uma paixão no nosso povo. E acredito que agora o BEC volta, o evento de ontem foi um evento importante, o Blumenau Esporte Clube volta com toda a força, trazendo novamente aqueles torcedores que cultivaram
né, no seu coração, a paixão pelo Beck, a vontade que o Beck voltasse para a elite do futebol catarinense. E não tenho dúvida que em breve vai voltar. Ano passado o Beck não ganhou o campeonato da divisão de acesso por um pequeno detalhe, né, porque foi roubado lá pelo árbitro em Lages, tiramos o vice-campeonato, fomos campeão do retorno, então não tenho dúvida que o Beck volta esse ano também com força total e agora com possibilidade de também disputar a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Vereador, outro tema recorrente aqui na cidade é em relação, e até um pouco polêmico, muitas discussões, em relação à nova ponte do centro. O senhor propôs a realização de uma audiência pública para discutir essa questão. Qual que é a importância da participação popular estar junto, decidindo nessas questões em relação a afetos da Blumenau? Bacana. Jean e nossos telespectadores aqui da TV Legislativa, a ponte do centro, ela é orçada hoje em mais de 30 milhões de reais. É um recurso grande, é uma obra grande. O centro da cidade de Blumenau, ele afoga todo o trânsito. Para tu se deslocar para qualquer bairro da cidade de Blumenau, tu tens que passar pelo centro. Isso agrava o centro da cidade de Blumenau, né? Agrava muito. Então a localização da ponte do centro, ela tem que ser uma localização exata que ajude a corrigir esse problema de mobilidade urbana que nós temos no centro da cidade de Blumenau. O que acontece? No segundo turno da eleição passada, esse debate tomou conta. Ele foi politizado. Ele deixou de ser técnico e passou a ser político. E a nossa população sofre muito com decisões políticas que superam, muitas vezes, as técnicas. Então, hoje, a opinião da maioria dos técnicos é para que a ponte do centro não se localize, não fique localizada no local onde o prefeito Napoleão Bernardes acaba insistindo em construir a ponte. Então, é importante que a população opine. Os técnicos já opinaram, ali não é o melhor local, mas a decisão foi política em virtude da disputa eleitoral. Então, o que acontece? Nós apresentamos um projeto que cria um plebiscito municipal, um plebiscito para que a população opine sobre isso. É amparado pela nossa Constituição Federal, amparado pela Lei Orgânica do Município. O plebiscito, ele radicaliza na democracia. A nossa população tem que opinar sobre isso para não sofrer novamente com uma decisão política que vai agravar o trânsito na cidade de Blumenau. Acredito que é importante, é um instrumento nobre de democracia participativa e, sem dúvida alguma, vai ser importante. Não haverá custo algum, a proposta é que seja junto com as eleições gerais desse ano, então a organização do plebiscito não vai custar nada para os cofres públicos. Aliás, aproveitando que a gente está num espaço parlamento, sobre este tema do próprio plebiscito em si. Outras democracias já bem mais consolidadas, podemos citar aqui a própria Venezuela, já existe essa questão constantemente, a população envolvida em plebiscitos, né, até referendo na metade do mandato do qualquer presidenciável, até do parlamento, pode interferir e dizer, nós queremos romper, queremos outro espaço. O senhor acha que a gente carece um pouquinho mais desses instrumentos democráticos? Sem dúvida, Jean, isso é democracia participativa. Democracia participativa, ela é cidadã. Ela permite ao cidadão decidir sobre questões e temas relevantes. Nós vivemos hoje uma crise na democracia representativa, que são o quê? São os parlamentares eleitos para poder representar o povo. Muita gente acaba não se sentindo representada pós-processo eleitoral. Então, sem dúvida alguma, o plebiscito, que é um instrumento da democracia participativa previsto na nossa Constituição, sem dúvida alguma, é importante para a população opinar e decidir. Considero isso uma grande radicalidade na democracia no que diz respeito às democracias participativas. Até porque já está previsto na Constituição, não é? Sem dúvida. Na Constituição e na nossa Lei Orgânica também. A nossa Lei Orgânica também prevê a organização de plebiscitos e referendos. O senhor tem sido um grande debatedor e um parlamentar que vem à defesa da não despolitização pública e até a própria defesa da política institucional e a participação popular. Como é que o senhor considera a política hoje no âmbito geral, no sistema político, e como é que o senhor acha que deveria ser de fato a nossa política? Jean, a nossa política, ela vive um momento de crise. Ela vive um momento de crise de grande insatisfação. E as manifestações, né, do ano passado demonstraram isso. Eu acredito que o que carece
né, para nós, para o Estado, são reformas profundas. Nós temos que fazer uma reforma no poder legislativo, uma reforma eleitoral, para que o voto não seja mais vendido, o voto não seja objeto de troca, né, para que o poder econômico não acabe influenciando um processo eleitoral em detrimento do debate programático, do debate ideológico, do debate de ideias. Sem dúvida alguma, se a reforma política saísse e viesse a esse encontro, nesse sentido, seria um grande passo do ponto de vista de amadurecimento democrático do nosso país. Considero também que nós temos que fazer uma reforma no poder executivo. O poder executivo, ele não pode se pautar por demandas apenas que dê voto. Ele também tem que radicalizar na democracia e atender aquilo que a população espera, que a comunidade espera. O Poder Executivo também tem que ser reformado para não pagar mais os meios de comunicação, não pagar mais os jornais, não pagar mais os blogs, não pagar mais os rádios e as televisões, com aquela história das verbas de publicidade. Porque quando o Poder Executivo paga, ele pauta a imprensa. Ele pauta a imprensa e nós sabemos que pode se esconder o que o governo não quer e mostrar o que quer. Isso é ruim para a nossa democracia, já. Também acho que nós temos que fazer uma reforma no Poder Judiciário. Que o quê? Para que nos tribunais de justiça e na Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal, não tenha mais indicações políticas, porque isso tira qualquer fonte de credibilidade das decisões do nosso Poder Judiciário. Tira qualquer credibilidade no que diz respeito à imparcialidade. Então, considero que são reformas importantes que, infelizmente, até agora nós temos dificuldades de fazer no país pela própria configuração do Congresso Nacional e pelos interesses econômicos, sociais fortes que existem, né, de pressão em relação ao Congresso. Sobre a forma de reforma política, várias entidades, alguns defendem a questão do financiamento de campanha público, outros privado, a UNE, a CUT defende o financiamento público. Sim. O que significa essas duas questões? O que é um financiamento público e financiamento privado? O que é importante o financiamento público? Primeiro, porque, na verdade, né, o que acontece hoje, esse financiamento, ele já é público. Vamos lá, um exemplo. As empreiteiras, elas ajudam o candidato que está no governo. O candidato que está no governo facilita as empreiteiras a fecharem contrato com o município. O que acontece? Eles têm um retorno financeiro para a campanha eleitoral. Isso é o financiamento hoje que está colocado, o financiamento privado, que na verdade também já é público. O financiamento não pode, e o processo eleitoral não pode sucumbir a interesses econômicos. É porque nem o empresário ajuda candidato algum porque acredita nas ideias dele, porque acredita que aquilo é o melhor. Ajuda com interesses econômicos eleitorais que posteriormente serão facilitados, né, no Poder Executivo com o fechamento de contrato e com os procedimentos licitatórios. Acho que isso desvirtua a festa da democracia, que é o processo eleitoral, e favorece o poder econômico. É dentro da linha, mais ou menos, deixa eu ver que o senhor falou, quem contrata a banda escolhe a música. Exatamente. Quem contrata a banda escolhe a música e muitas vezes, né, prejudica porque as pessoas ficam o rabo preso e devem favor para empresários em virtude do financiamento de campanha. Né? Infelizmente isso é uma realidade e considero isso a verdadeira raiz do processo de corrupção do país. Vereador, o senhor tem cobrado insistentemente, até na última sessão, cobrou transparência em relação como anda a saúde em Blumenau e como, principalmente, focado no hospital que tem grande urgência e emergência, que é o Hospital Santo Antônio. E relatórios sobre isso. Como é que o senhor avalia essa questão afeta da saúde hoje na cidade? Sim, Jean, infelizmente nós saímos uma sessão que muito tumultuada. Por quê? Porque nós estamos tendo alguns relatos. Ano passado nós tivemos 3 crianças que vieram a óbito com problemas no atendimento. Nós tivemos uma agora, recentemente, de uma mãe que perdeu, né, a filhinha no parto. Né? Tem um relato dela nas redes sociais que emociona qualquer pai, qualquer mãe que tente, ao menos, imaginar naquela situação, daquela dor ali, de perder um filho, que acredito que seja a maior dor que um ser humano, para quem é pai e quem é mãe, possa ter. Nós estamos tendo esse problema e é uma realidade. Tivemos uma mãe que teve que quase quebrar a porta exigindo atendimento.
Então isso é uma realidade, não podemos tapar o sol com a peneira. Eu apresentei na última sessão a proposta de uma comissão especial só para analisar o atendimento na saúde pública municipal. Infelizmente, a base do governo Napoleão Bernardes, aqui na Câmara de Vereadores, rejeitou a possibilidade da Câmara construir uma comissão para estudar e investigar a situação do atendimento. Então isso foi uma forma lamentável como o prefeito Napoleão Bernardes conduz a situação. Mas mesmo assim eu vou tratar de trabalhar, fazer um requerimento individual, vou coletar dados de todos os problemas de atendimento, levar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, porque eu acredito que esse daí talvez seja o único caminho para resolver essas questões, visto que o governo municipal não tem demonstrado interesse em resolver os problemas do atendimento da saúde pública no município. Dentro dessa questão, vereador, o senhor tem feito aí a defesa do governo federal na Câmara. E um dos programas do governo federal é o programa Mais Médico, que visa trazer médicos em áreas e regiões mais carentes dos municípios brasileiros. Uma pesquisa, a última pesquisa que saiu sobre o tema, avaliou que mais da metade da população é a favor do programa Mais Médico. Por que o senhor acha que a população avaliou positivamente esse programa do governo federal? Jean, e também aqui o nosso prefeito tinha editado um decreto que não queria os médicos, depois, de base de muita pressão, revogou. O que acontece? O problema da saúde pública no nosso país é uma boa responsabilidade também dos médicos. Nós temos que dizer isso. Muito filhinho de papai vai fazer medicina pensando em ganhar dinheiro. Essa é a verdade. Na hora de prestar serviço público, querem ir para a iniciativa privada. E o pior ainda é aqueles que cursam a medicina na escola pública. Então isso é uma realidade, o grande problema, esse é um nó que nós temos que desatar, que é o atendimento médico. Os médicos são bem-vindos. Por quê? Porque o médico quer cursar a universidade e quer ir para o litoral. Quer ir para o litoral trabalhar em clínica, não quer trabalhar no interior do país. Não quer trabalhar nem em Blumenau, quer ir para Balneário Camboriú. Então isso é uma realidade nossa. Nós temos que, e eu acho que o Mais Médicos veio esse encontro, essa necessidade da população em encarar isso. Então o governo federal foi feliz quando criou o programa e agora também, depois de muita pressão, Blumenau também vai receber os médicos do Mais Médicos. Vereador, agora em abril a gente completa aí 50 anos do golpe militar. O senhor vem debatido com grande frequência essa questão porque hoje, talvez a nossa juventude que está aí, já esqueceu daqueles tempos sofridos da população que lutou pela democracia e redemocratização do país. E até já está criando aí um movimento para fazer algum movimento na Câmara para lembrar, né, esse golpe que atordoou e tormentou famílias neste país. Como é que o senhor recorda essa análise que o senhor já participou também do movimento estudantil na luta, né, pela democratização do país? Jean, quero dizer primeiro que o Brasil é um país fantástico. Nós temos 191 anos de independência. Há 191, não é nem 200 anos. Nós éramos colônia de Portugal. E nós temos 124 anos de proclamação da República. Ou seja, há menos de 124 anos, há 2 ou 3 gerações, nós tínhamos um imperador. Nós tínhamos um imperador no país. O que acontece com a democracia e a evolução? E hoje nós somos a 6ª maior economia do mundo. O que acontece? Nós tivemos um período que foi a ditadura militar, que foi um atraso democrático para o Brasil. Sem dúvida alguma, um atraso democrático, com perseguições, com cassação, fecharam o parlamento, né? Houve muito atraso e do ponto de vista de endividamento público também os militares acabaram enterrando o nosso país. Acho que é uma página que o Brasil virou, superou, mas que as gerações nossas, as gerações atuais e as gerações futuras têm que entender o mal que isso causou ao nosso país. Tem que entender isso para não se repetir. Então, entender a nossa história é importante. Acho que a Câmara de Vereadores também, né, tem que se manifestar agora, 50 anos após o golpe militar que tanto atrasou democraticamente o Brasil. Vereador Jefferson, agradeço então a sua participação aqui no Jornal da Câmara. Sempre uma satisfação poder debater vários temas da sua vida parlamentar e também das questões afetas aí à cidade e para poder dar esclarecimento para a população blumenauense. Bacana. Jean, eu que te agradeço. Agradeço também a oportunidade de conversar com vocês, telespectadores, e estou sempre à disposição. Obrigado, vereador. E assista agora o resumo da sessão ordinária da última terça-feira. No início da sessão, nas falas dos vereadores, o vereador do Solidariedade, Zeca Bombeiro, cobrou do governo do estado o 2º Batalhão da Polícia Militar na cidade. O secretário Gruba
que esteve na Câmara que existia na antiga prefeitura, ou melhor, na prefeitura de Blumenau. Quando ele esteve lá na antiga Câmara de Vereadores, ele disse que até agosto de 2013 estaríamos teríamos em Blumenau o 2º batalhão da Polícia Militar, na região norte da cidade. E hoje está acontecendo muitos furtos, muitos assaltos. Até na noite passada, no bairro de Itopavazinha, uma família foi feita refém, e do qual eles nos cobram, porque a gente mora lá naquela região, quando que vai acontecer, quando que nós vamos cobrar do secretário Gruba o 2º Batalhão de Polícia Militar na região norte da cidade. O vereador do Partido Democrático Trabalhista, Ivan Nates, cobrou ações para contenções de cheias na cidade. Preocupação com esses projetos de contenção de cheia que não saem do papel, né? Eu nasci e criei na Rua 7 de Maio, que vive com alagamentos. Qualquer chuva que dá, qualquer 1 hora de chuva é suficiente para alagar toda a Rua 7 de Maio, São Bernardo, aquela região ali da... E eu, durante toda a minha vida, ouvi aqui dos microfones da Câmara e também alegações do governo de que os projetos iriam salvar a região, que a gente ia ter redução desses alagamentos na minha rua, que nós teríamos ter esse projeto GICA, projeto Alerta Blue, projeto. Mas, na verdade, durante esses 30 anos, 40 anos que eu morei naquela rua, a água continua enchendo e em menos de 1 hora é possível para alagar todas essas casas. O vereador PMDBista Beto Tribes realçou o trabalho da Secretaria de Obras no município de Blumenau. Realcei o trabalho da Secretaria de Obras no nosso município. Nessa administração, levaram 8 meses para levantar o histórico da Secretaria de Obras, que quando essa administração assumiu, não havia esse histórico, e hoje já vem desenvolvendo bons trabalhos, assinando ordens de serviço por vários bairros do nosso município, obras que já estavam comprometidas com a comunidade há vários anos, e com certeza isso vai dar outra motivação para a comunidade blumenauense. Exemplifiquei, por exemplo, o bairro da Fortaleza. Foi assinada a ordem de serviço da pavimentação da rua Bruno Ogman, mas também o trabalho que vem sendo realizado ao longo do Ribeirão Fortaleza dá outra motivação realmente para a comunidade, já que o Ribeirão estava muito estreito e agora recebe a largura normal, original dele, e isso dá outra fluidez às águas do Ribeirão Fortaleza, fazendo que as águas cheguem mais rápido ao rio Itajaí-Açu, ficando menos tempo dentro do bairro da Fortaleza. A Câmara de Vereadores aprovou na sessão desta terça-feira 17 requerimentos e 3 moções de louvor. Entre os requerimentos aprovados, o de autoria do vereador César Sim, que questiona a Prefeitura se existe algum estudo ou projeto no sentido de retomar o convênio entre as empresas de ônibus Rainha, a fim de alimentar a região de Gaspar para os bairros Belchior e Luiz Alves. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui, lembrando que logo mais ao 12h30 a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os principais destaques do TVL Notícias. Comunidade do bairro Itopava Central organiza abaixo-assinado para reivindicar mais segurança na rodovia Guilherme Enzio. Câmara realiza sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Comunidade blumenauense discute em reunião pública na Câmara possibilidades de destinação do prédio do 10º BPM. Isso e muito mais ao 12h30. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook e Twitter da TVL e também pelo site da Câmara que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã.